Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Essa semana se iniciou marcada por um grande escândalo a partir da divulgação pelo jornal Folha de São Paulo de um áudio gravado entre o senhor Sérgio Machado e o senhor Romero Jucá. Esse áudio de mais de 1 hora continha uma conversa gravada pelo senhor Sérgio Machado para que ele pudesse negociar uma delação premiada junto à Procuradoria-Geral da República e buscava percorrer junto ao senhor Romero Jucá algumas questões que ele considerava importantes de apresentar para a Procuradoria-Geral da República. Uma parte é a parte que mobilizou todos os jornais, a internet, e mesmo que de forma discreta, teve que estar presente mesmo nos telejornais televisivos do Brasil. E qual era essa parte? Era a parte onde o senhor Romero Jucá caracterizava o impedimento da presidente Dilma Rousseff como um impedimento necessário para estancar as investigações no âmbito da Lava Jato. Nós do PSOL nos posicionamos claramente contra o impeachment. Não porque avaliássemos que não havia denúncias contra o PT ou contra membros do governo que devessem ser investigadas e que pudessem levar a condenações e a prisões. Pelo contrário, sempre deixamos claro que achamos fundamental que todas as condutas de pessoas públicas, daqueles que exercem cargos públicos, sejam investigadas, sejam esclarecidas e sejam de antemão dotadas de transparência. Algumas forças de uma nova direitinha que se excita e atua, especialmente nas redes sociais, queriam cunhar que com isso nós do PSOL estaríamos dando algum tipo de apoio ao governo do PT. Não demos. Não demos. Somos oposição ao governo Dilma desde o primeiro dia do seu primeiro mandato. E seguimos assim até hoje. Entretanto, sermos oposição ao governo Dilma e ao PT não nos impede de ver o processo em curso que está no Brasil. O PT, para governar, se aliou com forças da política brasileira que, historicamente, se comportam de forma fisiológica, ocupando a máquina pública em proveito próprio ou em negociatas com grandes grupos econômicos que depois retribuíam os favores políticos através de financiamentos eleitorais ou de vantagens financeiras para esses agentes políticos com quem o PT o escolheu governar. E de tanto governar com essas figuras, o PT foi se transformando em um agente político cada vez mais parecido com eles. O esquema da Petrobras mostra como diversos atores do Partido dos Trabalhadores estavam envolvidos naquele grande esquema de corrupção. Mas mostra também que, mais uma vez, diversos atores do PMDB estavam envolvidos. Aliás, muitos deles operando o esquema de propina sem sequer ocupar cargo no governo, diretamente através do Congresso, como era o caso, por exemplo, do deputado Eduardo Cunha, que mesmo antes de ser presidente da Câmara, conseguia estabelecer uma relação de promiscuidade com empreiteiras, com estaleiros, através da aprovação de projetos, de emendas, de interesses desses grupos. Ficou provado também que o Partido Progressista, o PP, um dos herdeiros da arena do partido da ditadura militar no Brasil, um dos principais símbolos da direita acolhidos no governo Lula e no governo Dilma, é também o partido, mais uma vez,
reproduzindo o que já havia ocorrido no Mensalão, com mais membros envolvidos naquele esquema de corrupção. Então, para a gente do PSOL, desde o início, ficou muito evidente que a saída tira Dilma Rousseff era uma saída incompleta, era uma saída incapaz de enfrentar de fato o significado daquele grande esquema de corrupção que vinha à tona. E pior, a saída fora Dilma significava exatamente a retirada de um agente público que, por mais que tivesse uma série de proximidades com os escândalos em curso, não havia nada diretamente comprovado contra ela. E agora, quando a gente vem aqui repercutir essa gravação do senhor Romero Jucá, o que a gente quer dizer? O que a gente quer trazer para reflexão? Eu vou ler as palavras do senhor Romero Jucá. Eu acho o seguinte: a saída para Dilma é ou licença ou renúncia. A licença é mais suave. O Michel forma um governo de união nacional, faz um grande acordo, protege o Lula, protege todo mundo. Esse país volta à calma. Ninguém aguenta mais. Essa cagada desses procuradores de São Paulo ajudou muito. O senhor Romero Jucá abertamente trata que o impedimento é uma saída para a preservação de todos aqueles investigados no âmbito da Lava Jato. A questão não é atacar o financiamento empresarial. A questão não é rever o modelo de flexibilização das licitações que facilitou uma série desses esquemas de corrupção. Não é desfazer o controle oligopólico de diversos setores da nossa economia que operam em cartéis. Não. A saída era derrubar a presidente Dilma Rousseff para fazer prevalecer um estancamento. Nas palavras do próprio Romero Jucá, uma delimitação da até onde a Lava Jato poderia avançar. Nós do PSOL somos contrários a isso. Primeiro, porque temos um compromisso com a democracia. Não se derruba um presidente da República sem comprovação de crime ou sem uma posição popular, majoritariamente referendada na sociedade sobre isso. Por isso, nós do PSOL apresentamos, no âmbito da discussão da reforma política, uma emenda propondo a existência da figura dos plebiscitos revogatórios. A Dilma Rousseff estava mal avaliada, havia leitura de que ela havia praticado estelionato eleitoral, ela estava cercada de denúncias de corrupção, o povo poderia decidir, através de um plebiscito revogatório, se o governo dela continuaria ou não. Os grandes partidos do Brasil foram todos contrários. E logo depois, meses depois, se arvoraram na defesa do impeachment. Como fica claro agora, a partir dessa fala do Romero Jucá, porque viam no impeachment a possibilidade de estancar o avanço da Lava Jato. Isso inclui o PSDB, cujo senador Aécio Neves já apareceu em diversas gravações, cuja capacidade de sair ileso das investigações não significa de forma alguma que não tenham responsabilidade. É só olhar, o Mensalão teve uma gestação inicial no governo do senhor Eduardo Azeredo, em Minas Gerais, então presidente do PSDB. O ex-deputado Sérgio Guerra, presidente do PSDB, que sucedeu o senhor Eduardo Azeredo, também era implicado numa denúncia grave de negociar, através da Câmara dos Deputados, com as empreiteiras envolvidas na Lava Jato, o estancamento de uma CPI da Petrobras que ocorreu alguns anos atrás. E agora o senador Aécio Neves, atual presidente do PSDB, mais uma figura envolvida em uma série de denúncias. Por que trago esse debate aqui? Porque é fundamental que tenhamos a reflexão profunda sobre o momento que vivemos. O governo Michel Temer se iniciou com um ímpeto que chegou a ser verbalizado por um de seus apoiadores, que seria um governo com a tarefa de fazer reformas e mudanças
que nenhum governo poderia se eleger defendendo. Ou seja, era um governo com tarefas de realizar aquilo que o povo, de forma alguma, poderia apoiar. Flexibilizar os direitos trabalhistas, desvincular as aposentadorias do salário mínimo. O que isso significa? Que os nossos idosos passariam a receber menos que o salário mínimo, que a base da Previdência, aquele número mais numeroso, onde estão os mais pobres, receberiam menos de um salário mínimo. A entrega do pré-sal nas mãos do mercado internacional, a privatização de mais setores da nossa economia. Essa é a agenda do senhor Michel Temer, uma agenda que combinou a denúncia de segurar o processo da Lava Jato com a pressão de nossos agentes econômicos, como a Fiesp, que queriam uma mudança no governo para aplicar essa agenda de retirada dos direitos dos trabalhadores, visando recuperar as suas taxas de lucro. Uma crise num país democrático, uma crise pela saída de uma perspectiva dos interesses populares, não deve ser enfrentada com a retirada de direitos dos trabalhadores. Não deve ser enfrentada deixando o povo desse país, que já é um dos mais desiguais do mundo, com acesso a ainda menos direitos sociais. Hoje, o novo ministro da Economia, Henrique Meirelles, anunciou uma proposta de, juntamente com a desvinculação de receitas da União dos setores de educação e saúde, estipular também um teto para o investimento nessas áreas. Essas propostas são inaceitáveis e formam o escopo de um governo que se estruturou a partir de um duplo golpe. Um golpe para segurar a corrupção e um golpe para retirar os direitos dos trabalhadores. E, para isso, ousou passar por cima da democracia. Uma saída para essa crise deve ser uma saída democrática. O povo tem que ser chamado a decidir. Novas eleições gerais já. É o único caminho para uma saída democrática para essa crise que o Brasil está enfrentando.